Sejam bem-vindos à apresentação do iSoftLaw, o software de gestão para escritórios de advocacia. A modernização dos escritórios de advocacia passa pela utilização de processos de gestão profissional, de modo a poderem organizar e gerir o seu negócio como uma empresa. A solução iSoftLaw oferece uma ótima qualidade de gestão, não só na perspectiva financeira e administrativa, mas principalmente na gestão e acompanhamento de processos jurídicos, de clientes e honorários, proporcionando o crescimento profissional do advogado e aumentando a produtividade da organização. O iSoftLaw apresenta-se como um software de gestão inovador e de qualidade, adaptado à dinâmica e às necessidades do setor jurídico, em convergência com as necessidades dos advogados e seus assessores. Com o lançamento do iSoftLaw no mercado, pretendemos que os escritórios de advogados se transformem em verdadeiras empresas profissionais, de modo a poderem oferecer aos seus clientes serviços de qualidade superior. O iSoftLaw é um software jurídico desktop competente, eficiente e que melhor se ajusta à gestão de um escritório de advocacia, garantindo a melhor relação qualidade-preço. O iSoftLaw é a solução certa. Através do seu interface amigável e das suas ferramentas é possível gerir todas as atividades do seu negócio, independentemente da sua dimensão. Em termos de gestão, o iSoftLaw está dividido em duas componentes: a gestão e administração do escritório através do painel de administração, que permite fazer a gestão completa do escritório, desde gerir as equipas, gerir os clientes, gerir os processos, dar as permissões, emitir relatórios, fazer a contabilidade, etc. Depois temos o painel do advogado, que contém todas as ferramentas necessárias para a atividade do advogado. O advogado pode gerir todo o tipo de informação relativa aos seus processos e aos seus clientes, desde as despesas, desde os honorários, desde os atos processuais, desde as horas trabalhadas, desde os prazos judiciais e mesmo até em relação aos documentos afetos a cada processo ou a cada cliente, juntamente com as alertas de trabalho, etc. O software foi desenvolvido em parceria com uma sociedade de advogados com alguma dimensão, de modo a que fosse de encontro às reais necessidades de gestão que o exercício da advocacia implica. Desse modo, o software foi criado com base nos seguintes módulos: no módulo de gestão de clientes, no módulo de gestão de advogados ou da equipa, no módulo de contactos, no módulo de gestão, ou seja, administração do escritório, no módulo de agenda, no módulo de gestão de biblioteca, desde livros, artigos e outras publicações, no módulo de gestão de tribunais e no módulo de gestão de processos. No módulo de clientes é permitido criar, modificar e apagar clientes. Ao cliente é atribuído um código interno que é automático. Além disso, podemos diferenciar os clientes por tipo: avançado, não oficioso, oficioso ou pro bono. Também podemos diferenciar os clientes por tipo de cliente, ou seja, pessoa singular, sociedade, pessoa coletiva, etc. Todos os campos de inserção de informação servem também para procurar clientes ou pesquisar. Basta inserir a informação num dos campos em branco e clicar na procura. Dando um exemplo breve, vamos procurar um cliente. Clico no botão da procura e imediatamente me aparece outra janela com uma listagem de todos os clientes com o nome cliente. Basta clicar no cliente pretendido e imediatamente me aparece no ecrã todos os dados relativos a este cliente que eu pesquisei. Todos os campos de informação no painel superior são todos de procura de informação. O painel inferior tem apenas os campos adicionais de informação respeitando a cada cliente. De salientar que quando criamos um cliente ou quando pesquisamos um cliente, podemos desde logo criar um processo através deste cliente. Podemos do mesmo modo aceder aos processos que este cliente já tem. Por exemplo, clico nos processos de cliente e imediatamente me aparece uma listagem de todos os processos ligados a este cliente. Um outro aspecto bastante positivo e de realçar é o facto de que na conta cliente podemos visualizar logo o saldo do cliente. Ou seja, neste caso podemos visualizar que o saldo deste cliente é positivo. Se fosse negativo, iria aparecer a vermelho com a respectiva data.
Na coluna da direita temos vários itens de atalho para ferramentas que são importantes para a gestão do nosso escritório, como por exemplo, criar um processo a partir deste cliente, podemos visualizar os processos deste cliente, podemos aceder à folha de horas deste cliente, à sua conta corrente e a outros itens de ajuda para o preenchimento do formulário. O módulo de processos permite criar, modificar e apagar processos. O número de processo é um código interno, que não é automático, porque cada escritório pode organizar a sua listagem de processos da forma que bem entender e que achar mais adequada. Na posição, podemos escolher entre arguido, requerente, réu, assistente, etc. Podemos selecionar se o processo é judicial ou não. Podemos escolher o departamento a que pertence, se é administrativo, se é civil, se é empresas ou outros. Nestes campos iremos inserir as datas dos processos, ou seja, a data de abertura de quando o cliente chegou ao nosso escritório e pediu para abrir o processo, data deste processo de entrada em tribunal e data de encerramento. Podemos também escolher o tipo de ação, o assunto, definir honorários mínimos ou um valor. Tal como na ficha de cliente, na ficha de processos, também teremos a percepção do saldo de cada processo. Ao colocar um cliente, basta simplesmente clicar na parte em branco e irá-nos aparecer um ecrã onde podemos escolher uma listagem dos nossos clientes. Neste caso posso escolher o cliente 1, dizer que ele é o cliente principal e imediatamente irá ser inserido naquele campo em branco. O mesmo acontece para os advogados. Clico na parte branca e imediatamente posso escolher da minha listagem de advogados o advogado pretendido para este processo. Neste campo do fundo é o local onde vamos dar entrada com o processo em tribunal. Escolhemos o tribunal que pertence e o número do processo que o tribunal nos deu. A partir deste momento o processo deixa de estar associado ao número do código interno do escritório e passa a estar associado ao número que vem do tribunal. Da mesma forma que acontece com os clientes. Nos processos, na coluna da direita, temos também itens e ferramentas que nos permitem agilizar a gestão dos processos. Podemos imprimir, podemos aceder à concorrente do processo, podemos aceder à folha de horas do processo, podemos aceder à agenda, ou seja, aos prazos deste processo, e podemos também aceder pasta dos documentos digitalizados que pertencem ao processo. O módulo de folha de horas permite criar, procurar e apagar horas. Podemos pesquisar as horas por advogado, por cliente, por processo, por ano ou entre duas datas. Quanto mais específicos formos, mais refinada é a procura. Basta um simples clique no campo em branco para inserirmos a informação, ou seja, debitar horas a um determinado cliente ou um determinado processo. O módulo de conta corrente é muito idêntico à folha de horas. A diferença é que na folha de horas debitamos informação relativa a horas e na conta corrente debitamos custos monetários, provisões e despesas relativas quer a processos, quer a clientes. Para inserirmos itens na conta corrente, tal como nos outros campos de inserir informação deste software, basta clicar na parte em branco. Irá-nos aparecer outro ecrã onde podemos escolher o cliente, o processo, a data, a descrição da incrementação que vamos fazer, o tipo, se é uma provisão, são outras entradas honorários, são despesas judiciais e tributárias, são outras despesas, etc. E imediatamente inserir na conta afeta cliente ou ao processo ou a ambos. Além disso, podemos também procurar itens em cada conta corrente e imprimir contas correntes de cada cliente ou de cada processo. A ficha individual de advogado é a ferramenta de trabalho do advogado. Este é o ecrã que vai aparecer quando o advogado entra no software, com o seu login e a sua password. Neste campo irão aparecer todos os prazos importantes a decorrer, relativamente aos seus processos e aos seus clientes, ou seja, prazos judiciais, julgamentos. Os prazos vão aparecer a duas cores: verde quando faltam 2 dias e a vermelho quando falta 1 dia. Na coluna do lado direito, o advogado tem acesso a todas as ferramentas necessárias ao seu trabalho: acesso aos seus processos,
acesso às folhas de horas, acesso ao cronómetro, acesso à agenda e acesso à sua folha de deslocações. O cronómetro é uma das ferramentas que o advogado pode usar para contabilizar horas. Ou seja, depois de clicarmos no item cronómetro, aparece-nos um ecrã onde podemos associar este cronómetro a determinado processo ou a determinado cliente, identificando a descrição do assunto. Pode ser um telefonema, pode ser uma reunião, pode ser aquilo que o advogado bem desejar para contabilizar em horas e depois imputar em custos na conta corrente do cliente. Basta para isso preenchermos este ecrã, iniciarmos o cronómetro, pararmos quando imediatamente lançamos estas horas ou no processo, ou no cliente, ou em ambos. O módulo de agenda é sem qualquer dúvida a nossa agenda pessoal. Na coluna da esquerda inserimos todos os itens pretendidos, independentemente se são de trabalho ou se são itens pessoais. No quadro da direita irão aparecer, tal como no módulo do advogado, todos os prazos judiciais importantes que estão a decorrer. Apenas e só datas relativas a processos ou a clientes. No calendário podemos ter duas visualizações, pode ser semanal ou mensal. Aqui irão aparecer todos os itens que inserimos na coluna da esquerda, sejam itens pessoais ou sejam itens relacionados com clientes ou com processos. A folha de deslocações é uma ferramenta que serve para debitar custos monetários nas contas correntes de processos ou de clientes, bastando para isso um simples clique no item lançar na conta corrente. Para adicionar itens na folha de deslocações, basta clicar na parte em branco. Irá aparecer um ecrã onde eu ponho a data, escolho o cliente, digo quais são o número de quilómetros, o preço que levo ao quilómetro, o motivo e imediatamente posso lançar na folha de deslocações. Para evitar estes itens na conta corrente do cliente do processo, basta selecionar item e lançar imediatamente na conta corrente. O módulo de biblioteca é adequado para escritórios que tenham uma biblioteca já com alguma dimensão. Através da requisição, podemos sempre saber onde está o livro, quem o requisitou. Além disso, de salientar que podemos fazer descrições nos livros, fazer um breve resumo do assunto do livro, ou então colocar notas referentes a páginas do livro ou artigos, aquilo que bem entendermos. Na coluna do lado direito estão as ferramentas que nos permitem abrir a biblioteca, desde podermos inserir livros, podermos ver o histórico dos nossos livros requisitados, podermos requisitar livros, podermos entregar, pesquisar as requisições, ou seja, quem tem o livro, editar a descrição do livro ou editar as notas. Em termos de indicadores de gestão e relacionado com o número de horas trabalhadas, é possível visualizar em mapas e gráficos alguns desses indicadores, como por advogado e processo, por cliente. Neste exemplo aqui, temos horas avançadas 1191, oficiosas 730 e depois temos o respectivo gráfico referente a estas horas. O quadro de comando, tal como os mapas, são indicadores para a gestão. Aqui podemos ter acesso instantâneo à informação de quem são os nossos melhores clientes em termos de horas, os nossos melhores processos em termos de horas, os nossos melhores advogados em termos de horas, quais são os clientes que trazem mais dinheiro para o escritório, quais são os processos que trazem mais dinheiro para o escritório, qual o tipo de horas que gera mais dinheiro para o escritório, quais são os clientes e os processos que trazem mais saída de dinheiro do escritório, ou seja, que criam mais despesas. E espero que tenha ficado esclarecido com a nossa demonstração. Estamos inteiramente ao seu dispor para esclarecer qualquer dúvida ou informação adicional. Basta para isso contactar-nos para o nosso e-mail geral@vigisoft.com ou para o telefone 936784078. Muito obrigado pela sua atenção.